paz do Senhor esteja em cada um de vossos corações, amém? As crianças podem ir para suas salas. Incrível que parece que eu e a Graça combinamos. Não precisa. Ele sabe tudo. Hoje Deus tocou no meu coração nós falar sobre intercessão. E como isso é importante num período de crescimento, seja ele qualitativo e seja ele quantitativo. Então, intercessão ele é de grande fundamento para a igreja desenvolver os seus dons e seus talentos e ver o crescimento de cada pessoa. Abra sua Bíblia em Ezequiel 22, versículo 30. O tema é o poder da intercessão. O poder da intercessão quer dizer o poder dos joelhos dobrados, o poder da fronte curvada, o poder de você levantar suas mãos e orar, e entregar a pessoa que está do seu lado. Porque quanto mais nós orarmos pelo outro, mais seremos abençoados. Não é nós orarmos por nós mesmos, não. É nós orarmos pelo outro. Porque Deus sabe o que nós precisamos. E à medida que nós desenvolvemos orar pelo outro, Deus responde também às nossas orações. Ele responde também os nossos desejos. Então, vamos ver um pouquinho hoje sobre o poder da intercessão. Ezequiel 22, 30 diz assim: E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por toda essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Pai, ensina um pouquinho hoje nós sermos intercessores. Ensina um pouquinho hoje, ó Deus, nós aprendemos a interceder não só pelas pessoas, mas interceder por nossa cidade, interceder pelo nosso estado, pelo nosso país e pelos países, ó Deus, que compõem esse mundo. Pai, nos ensina, ó Deus, a geografia de se preocupar com quem está próximo de nós ou de quem está longe de nós. Então, Deus, faça assim a tua vontade em nossas vidas, no nome de Jesus. Interessante que Ezequiel estava na Babilônia. Ele era contemporâneo de Daniel. Ele estava cativo junto com o povo que passou 70 anos no cativeiro. E olha o que Deus fala para Ezequiel. Ele diz: E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém ninguém achei. Ninguém foi achado que se colocou como Abraão para que Deus não destruísse todos de Sodoma e Gomorra. Ninguém foi achado como Moisés quando Deus queria destruir aquele povo e fazer de Moisés um grande povo. Moisés falou: não, Senhor, esse é o seu povo. E o Senhor os tirou do Egito. O que vão dizer os egípcios? Que o Senhor tirou o povo para matar eles no deserto? Esse é seu povo. Então Deus está dizendo aqui que não achou nenhum que intercedesse por Jerusalém no momento ou antes do cativeiro. Não achou nenhum. Não achou o rei, não achou um sacerdote, não achou ali ninguém da alta sociedade que intercedesse por aquela cidade, intercedesse por aquele povo. Muitas vezes as coisas acontecem porque falta intercessores, falta intercessoras, falta pessoas que se curvem, pessoas que orem, pessoas que busquem a presença de Deus. Muitos problemas que nós temos porque falta intercessão.
pessoas que orem por nós, pessoas que se curvem por nós, porque Deus quer que a sua igreja seja uma igreja de intercessores, uma igreja que interceda, uma igreja que clama. Se queremos um povo justo, vamos clamar por esse povo justo. Se queremos um bom governo, vamos clamar por esse governo. Nós temos que aprender a interceder. A intercessão, ela é importante. E o que é intercessão? Orando pelos outros, colocando-se no lugar de outrem. Então, é o Vinícius se colocar no lugar da Saádila. O que ela está passando, e fala: Senhor, eu sinto o que ela está passando e eu tomo para mim agora o problema dela, é meu também. E orar por ela. Imagina como seria a igreja mais abençoada se nós chegarmos na igreja e irmos sentar perto de alguém e orar pelaquela pessoa. Nós não sabemos o que foi no dia a dia daquela pessoa, vai falar: Senhor, eu não sei como foi o dia, mas o Senhor sabe. Eu estou pedindo agora a tua bênção sobre a vida dele ou dela. Que o Senhor aceite o culto, que o Senhor fale ao coração, que o Senhor abençoe essa vida. Como que as nossas vidas seriam diferentes? Como que como igreja nós seríamos um povo mais unido, mais próximo? Então, indo a Deus a favor e resistindo a Satanás que está contra, é um encontro com Deus e um confronto com Satanás. Porque quando você é intercessor, você vai de encontro com Deus e você vai confrontar Satanás, porque ele não vai gostar daquilo. Ele não vai achar bom quando uma pessoa está em oração. Ele não vai achar bom quando nós separamos um tempo para orar, e não orar por nós, mas orar pelo outro, se colocar no lugar do outro. O inimigo não vai achar bom. Então nós vamos confrontar ele, não importando o que vai acontecer naquele momento: dor no joelho, dor na cabeça, dor no corpo, armário cair da parede, não vai nos assustar. Vamos continuar orando, vamos continuar intercedendo. Então a intercessão é tão importante que Deus vai fazer algo que influencie o questionamento humano. Ele primeiro fala aos seus servos na terra, para que estes intercedam para que aconteça, caso seja bom, ou intercedam para que não aconteça, caso seja mal. Então muitas coisas ruins acontecem porque não houve quem colocou-se na brecha. Veja que a nação de Israel foi tirada do seu país, da sua terra, das suas casas, e eles marcharam para Babilônia a pé. E os pobres ficaram ali em Jerusalém toda destruída, os muros derrubados, o templo queimado, as casas abandonadas. E eles ficaram ali, mas Deus quer que nós venhamos ser intercessores, para que evitem muitas coisas ruins em nossa cidade, em nossas famílias, em nosso país. Deus quer que levantemos pessoas que gastem tempo de oração durante o dia, durante a noite e durante a madrugada. Deus quer, e eu estou com um propósito esse ano, de nós termos 24 horas de oração, daqui para o final do ano. 24 horas de oração, a igreja está aberta 24 horas por dia. 24 horas orando, e cada momento tem um grupo ali que vai estar orando, vai estar cantando, vai estar desenvolvendo, porque quanto mais nós orarmos, vamos ter confronto com o inimigo, mas vamos ter vitórias também. Vamos ter vitória, porque quando nós oramos, nós estamos impedindo a ação dele.
Nós estamos interrompendo a ação dele. Ele gosta de agir com a igreja que não tem intercessores, que não pague um preço pela intercessão. Nós temos que ter esse momento. Ele primeiro fala aos seus servos, e muitas vezes aos seus servos da terra, para que esse interceda para que aconteça caso seja bom, ou intercedam para que não aconteça caso seja mal. 2 Reis 24:2. Deus falava aos profetas, Deus anunciava a eles. No Antigo Testamento, Deus anunciava. Nós vimos ali em 2 Reis 24:2, em Jeremias 25:4, no livro de Jonas, Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado ao seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus revela aqueles que são intercessores. Deus mostra: olha, acorda agora. Ele sacode a gente ali na cama e diz: acorda agora, porque tem pessoas que precisam da sua oração, tem pessoas que precisam da sua intercessão. Então pessoas que saibam interceder, Deus incomoda eles para orar por outras pessoas que estão necessitando. E a intercessão, ela tem três maneiras de atuar. Primeiro, um modelo de intercessão. Qual é o modelo? Então, quando Deus quis destruir Sodoma e Gomorra, primeiro falou com Abraão. Deus foi lá falar com Abraão. Deus sabia que Abraão seria o intercessor pela vida do seu sobrinho Ló e de sua família. Deus sabia que Abraão ia interceder. E Abraão começou lá: Senhor, se lá tiver 50, o Senhor vai destruir a cidade? Não vou destruir a cidade. Lá tiver 40, o Senhor vai destruir a cidade? Não vou destruir a cidade. Se lá tiver 30, Senhor, o Senhor vai destruir a cidade? Não vou destruir a cidade. Senhor, não se levante a sua ira contra o teu servo. Mas se lá tiver 20, o Senhor vai destruir a cidade? Não vou destruir a cidade. Senhor, só mais dessa vez. E se lá tiver 10? O Senhor vai destruir a cidade? Se lá tiver 10 justos, eu não vou destruir a cidade. Mas o Ló, ele não conseguiu ganhar nem a casa dele. O Ló, o sobrinho de Abraão, lá só estava ele, as filhas, os genros e a esposa dele. Nem os genros Ló ganhou. Eles ficaram, não quiseram ir embora com as suas noivas. Eles ficaram lá. Eles falaram: olha, vamos sair daqui, porque aqui vai destruir tudo. E eles nem deram ouvido para Ló. Então Ló, com o seu testemunho, não ganhou ninguém, só salvou ele e as duas filhas, porque a mulher, quando saiu da cidade, sentiu saudade e olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Se transformou numa estátua de sal porque estava com o coração em Sodoma e Gomorra. Deus queria livrá-la, mas ela queria ficar lá em Sodoma e Gomorra, que já estava tudo destruído naquela hora que ela olhou para trás. Então Abraão foi o intercessor. Deus quer que nessa noite levanta homens e mulheres que intercedam por sua família. Deus tem pessoas para salvar na sua casa, mas Ele quer que vocês orem por eles, que vocês paguem um preço por eles, porque senão a morte, a destruição um dia vai vir. E aí, se nós não intercedermos, essas pessoas podem perecer no fogo do inferno. E porque nós não intercedemos por eles, eles não foram alcançados pela graça de Jesus. É a graça de Jesus que salva, mas devemos interceder por essas pessoas. Quando Deus quis destruir o povo hebreu, primeiro falou com Moisés. Quando quis enviar a libertação do cativeiro, primeiro falou com Daniel 9:2. Quando quis castigar o povo de Israel, primeiro falou com os profetas, Jeremias 7:25, 11:7, Jeremias 25:4, 26:5, 29:19, 35:15 e 44:4. Então Deus usou Jeremias
mas para advertir o povo, para corrigir o povo e para falar: olha, vai vir um castigo, vocês não vão querer mudar de vida não? Mas como tinham os profetas que era pago pelo governo, pago pelo rei, eles falavam o que o rei queria, porque eles recebiam o salário, eles precisavam daquele salário, então eles falavam só coisas boas que o rei queria ouvir, desmentindo Jeremias. E eles não deram ouvido ao que Deus usou Jeremias para falar, ao que Deus usou. Quando quis matar o Salvador, primeiro falou com os profetas. Deuteronômio 18:15, Atos 28:25, Hebreus 1, verso 1. Note que apesar de destruir Sodoma e Gomorra, Deus não se lembrou de Ló e sua família, mas de Abraão, porque Abraão era o intercessor de Ló. Abraão era quem intercedia por Ló. Será que nós temos sido como Abraão, intercedido por nossa casa? Será que quantos nós oramos por dia? Quanto tempo nós gastamos de orar por pessoas que estão longe do Senhor, pessoas que estão no caminho do Senhor, para que Deus firme os passos deles e delas, para que Deus salve aqueles que não têm salvação? Quanto tempo nós temos gastado orando por essas pessoas? A segunda razão para a intercessão. Então, a razão para a intercessão, por que tem que ter intercessão? Porque quando eu sou o intercessor, eu me coloco na brecha. Eu falo assim: olha, ele não, mas eu vou. É como naquelas brigas de adolescente, né? Tinha aquela brincadeira de coloca a mão aqui, quem cuspir primeiro, desce o tapa, né? Então, aí tinha um que era mais forte, aí o outro assim: não, você é fraquinho. Então vinha um outro grandão lá, você: eu vou com ele. Aí, não, ele não. Então, aquela dizendo: eu vou medir coxa com você. O intercessor, ele está dizendo: eu vou confrontar o inimigo por você. Eu tomo a sua luta. Eu me coloco no seu lugar agora. Então, inimigo, é comigo que você vai se ver. É isso que o intercessor fala. Ele fala assim: agora é eu e você. Então, ele é fraco, mas eu quero entrar nessa briga. Será que nós somos pessoas que encaram a briga dessa? Ou somos pessoas que querem fugir da briga? A maioria é fugir da briga, porque encarar a briga com o inimigo é saber que vai confrontar o inimigo, e confrontar o inimigo é saber que é guerra, é luta, é encarar ele de cara a cara, é encarar ele nos olhos, é saber que quem está com você é o Senhor. Mas o confronto, o inimigo ele tenta nos causar medo, espanto, e nós não temos que ter medo dele, porque quem está conosco é maior. Quem está conosco é maior. Quando o nosso filho ou nossa filha, ou mãe ou pai, ou marido ou esposo, ou parente ou amigo, ou conhecido ou desconhecido, qualquer pessoa estiver em perigo, Deus socorrerá a nós para orarmos intercedendo, isto se nós estivermos ali na brecha. Se nós formos intercessor dessas pessoas. Quantas pessoas gastam um pouco de tempo de orar pelos missionários que estão aí lá fora no perigo, que estão lá naqueles países perigosos? Jesus não veio porque o Evangelho não alcançou o mundo inteiro. Por isso Jesus não veio ainda, porque quando o Evangelho alcançar o mundo inteiro, Jesus volta. Ele não espera mais nem um minuto. A igreja tem que cumprir o seu papel. Se nós não acordarmos, se nós não se acordar para a intercessão, o Evangelho não vai chegar nesses lugares. Porque o confronto, nós vamos confrontar o inimigo daqui, por essa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, e também por aqueles que estão lá fora, na luta em nosso lugar.
Então Deus quer que nós nos coloquemos na brecha para interceder, ou seja, estivermos prontos para orar costumeiramente, todos os dias, em favor daqueles que precisam de nossas orações. A partir do mês de maio, estou desafiando a igreja a ler Provérbios, livro de Provérbios. Cada dia de maio, um capítulo de Provérbios. Eu queria desafiar o chefe da família a reunir a sua casa durante o dia e ler o capítulo e orar com os seus. Orar com os seus, orar com a esposa, orar com os filhos. E os filhos orar pelo pai, pela mãe. Ter esse momento de comunhão na igreja, na sua casa. Então, ler cada dia um capítulo de Provérbios. São 31 dias no mês de maio, e são 31 capítulos de Provérbios. Provérbios é um livro que fala da família. Então nós vamos estar no mês de maio, no meio da família. Então vamos orar por nossa família. Vamos pagar um preço por nossa casa. Vamos pagar um preço por os nossos familiares, os nossos parentes, os nossos conhecidos. Vamos orar por eles. Vamos desenvolver esse momento de intercessão nas nossas casas, interceder por nossas famílias, interceder por nossos entes queridos. Se não tiver intercessor, a igreja sofre. O exemplo de Abraão, Gênesis 18, 17, 19, 29. O de Moisés, Gênesis 32, Êxodo 32, verso 10 e a 14. Êxodo 32, 32, Êxodo 33, 18. Então, se não houver intercessor, a igreja sofre. O trabalho, ele não vai para frente, ele fica enterrado, ele fica amarrado. Mas quando há intercessor, eles se colocam na brecha, eles se colocam ali como colunas de oração, eles se colocam ali como aqueles que vão estar orando, intercedendo por aqueles que estão entrando na igreja, os novos que estão chegando, para que Deus dê força, para que o inimigo não os traga novamente para o pecado. Terceiro motivo, a prática da intercessão. Temos dois intercessores a quem buscar. O primeiro é Jesus, é o nosso intercessor no céu. Romanos 8,34 diz: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebreus 2,18 diz: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, o Senhor é o nosso intercessor lá no céu. Ele é nosso advogado, Ele que está nos defendendo lá, Ele que nos defende perante o Pai. Ele, o segundo intercessor, o Espírito Santo, é o nosso intercessor aqui na terra. Então Ele, com gemidos inexprimíveis, está orando ao Pai por nós. Ele ora com esse espírito, esses gemidos inexprimíveis por cada um de nós. O Espírito Santo, Romanos 8, 26 e 27. E na mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então temos dois, um que está lá no céu e um que habita em nós. Habita em nós. Então por que eu vou ter medo do diabo? Por que eu vou ter medo de confrontá-lo? Eu vou confrontá-lo. Eu vou dizer: o que está em mim é maior do que você. Então, eu não tenho que temer. Eu não tenho que temer. Então, aquele que examina, há muitas definições que nós poderíamos dar sobre intercessão,
A mais simples está na Bíblia: orar uns pelos outros. Tiago 5,16. Ela está cheia de exemplos. Abraão suplicou por Ló e foi liberto da destruição de Sodoma e Gomorra. Moisés intercedeu por Israel apostata, e foi ouvido. Samuel orou constantemente pela nação. Daniel orou pela libertação do seu povo do cativeiro. Davi suplicou pelo povo. Cristo rogou por seus discípulos e fez especial intercessão por Pedro. Paulo é exemplo de constante intercessão. Toda a igreja é chamada ao fascinante ministério da intercessão. Toda a igreja. O intercessor é o que vai a Deus, não por causa de si mesmo. Como eu disse, o intercessor, ele ora pelo outro, ele não ora por si, ele não ora pelo seu ego, ele ora pelo o que o outro precisa. Ele vai deixar de ser egocêntrico e passar a ser aquela pessoa que intercede, toma a causa do outro como sua, luta pela causa do outro. Aí você vai dizer: mas já tem tanto problema, quer ver os seus problemas serem resolvidos mais rápido? Seja um intercessor. Seja um intercessor. Quer um problema maior do que Jó? Jó estava ali cheio de feridas pelo corpo inteiro, angustiado pela perda dos seus filhos e suas filhas, angustiado pela derrota financeira. O que Deus fez? Jó vai orar por você. Os 3 amigos de Jó falou assim, Deus falou para ele: vai lá que Jó vai orar por vocês. Jó é o intercessor de você, ele vai interceder por você. E Jó orou, eles não morreram, que Deus falou que se Jó não orasse, Deus ia matar eles. Mas como Jó orou, eles não morreram, e Deus deu em dobro o que Jó possuía. Deus deu em dobro para ele, porque o intercessor nato, ele não se preocupa consigo, ele se preocupa com o outro. Ele se preocupa com o outro, porque quem cuida dos seus é Deus. Quem cuida do que é seu é Deus. É Deus que cuida. Então, intercessão é dar luz no reino do Espírito, as promessas e propósitos de Deus. É uma oração para que a vontade de Deus seja feita na vida de outros. É descobrir o que está no coração de Deus e orar para que isso se manifeste. Isto é intercessão. É quando eu creio no que Deus é capaz de fazer. E concluindo, a palavra hebraica paga para a intercessão tem 2 aspectos. O primeiro é de luta, violência, luta e violência, choque e denota confronto. O outro de encontro, colocar-se entre, orar, suplicar. Concluímos, pois, que a intercessão tem 2 facetas, uma de confronto com o inimigo e a outra de encontro com Deus. Esse é o papel do intercessor. Ele confronta o inimigo e ele tem um encontro com Deus. Como é bom ter um encontro com Deus todos os dias. Como é bom você tirar um tempo para orar pelos seus. Como é bom saber que Deus pode todas as coisas. Antes de eu ver os olhos de uma irmã orar, que sempre orou pelos seus, ela chorava em suas orações pelos seus. E tinha um filho que lhe dava muito trabalho. Dava muito trabalho para ela. E ela sempre pedia: pastor, vamos orar pelo meu filho. Vamos orar. E naquele dia, antes do filho fazer a viagem da casa dela para a casa dele, eu estive lá e conversei com o filho dela. E parece que eu estava sabendo que era o último dia dele. Parece que eu estava sabendo. E falei de Jesus para ele, fiz o apelo de Jesus para ele, e ele aceitou Jesus.
No dia seguinte ele foi embora, bateu o carro e morreu. E eu voltei a vê-lo só dentro do caixão, na casa da mãe dele. Né? Então, quem é intercessor vai pedir a bênção de Deus, mesmo sem saber. Parece que Deus falou, vai lá. E eu fui, preguei, fiz o apelo, o homem aceitou. No dia seguinte ele viaja e morre. Né? Parece que Deus falou assim, vai lá que tem que, a última chance para ele. A minha serva está orando tanto por ele. Eu vou dar o que ela está pedindo. Então Deus levou, porque Deus já tinha recebido ele em suas mãos. Então Deus pode todas as coisas. E nessa noite, Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração. Será que nós podemos pegar o versículo aqui de Ezequiel 22:30, e busquei dentre eles um homem, vou mudar aqui, e busquei dentro da igreja um servo, que levantasse o muro, e se pusesse na brecha perante mim, por esta cidade, por esta família, para que eu não a destruísse, porém ninguém achou. Será que Deus vai dizer isso para nós? Ou aqui há pessoas que intercedem, aqui há pessoas que oram pela sua família, por essa cidade, por esse estado, por esse país. Aqui há pessoas que oram pelo menos pelos seus, os que dormem com você no seu mesmo teto. Aqui há pessoas que intercedem, ou que só pedem. Nessa noite Deus está nos desafiando a levantarmos como intercessores. Foi o que Deus tocou no coração da Grazi e fizemos no início do culto. Orar pelo outro, abraçar o outro, interceder pelo outro, esquecer de nós. Deus já sabe o que nós estamos precisando, mas agora Ele está querendo que nós intercedemos, porque nós já pedimos tanto, tanto por nós, que Deus até decorou, mas agora eu quero que você interceda. Interceda que as portas vão se abrir, interceda que a chuva vai cair, interceda que eu vou mudar a situação, interceda. Deus quer que nós paramos de orar por nós e passamos a orar pelo outro. Quem aqui nessa noite quer ser o servo que vai se colocar na brecha? Quem aqui quer ser? Alguém que quer ser? Fique em pé. Alguém que quer ser aquele que vai colocar na brecha da sua família, aquele que vai colocar na brecha da sua rua, da sua cidade, do seu bairro, do nosso estado, do país. Aquele que vai se colocar na brecha. Você quer ser aquele que vai interceder pelos seus? Aquele que vai pedir proteção pelos seus? Aquele que vai clamar pelos seus? Porque Deus tem muito a fazer na nossa casa, Deus tem muito a fazer na nossa família. Deus quer que levanta um intercessor, um só, um que pague o preço. Se você quer ser esse um, fique em pé. Vamos orar. Pai, como é bom, Deus, ouvir a sua palavra, um desafio como o Senhor fez para Ezequiel, relembrando Ezequiel, ó Deus, de que não houve nenhum que intercedesse, impedindo que o Senhor destruísse aquela cidade. Não houve nenhum, ó Pai. Então, ó Deus, que aqui haja, Senhor, aqui nessa igreja haja, aqui nesse estado haja, aqui nesse país haja intercessores que, ó Deus, confronte o inimigo e tenham um encontro com o Senhor diariamente.
Tenha um encontro com o Senhor costumeiramente. Tenha um encontro com o Senhor de todas as formas. E que venha, ó Deus, confrontar o inimigo e dizer: aqui não, na minha casa você não entra, na minha casa você não mexe, nessa cidade você não mexe, nesse estado você não mexe, nesse país você não mexe. Pai, que haja no nosso coração esse desejo de ser intercessor, ó Deus, ser intercessor pela nossa casa, ser intercessor pelo nosso bairro, ser intercessor pela nossa cidade, ser intercessor pelo nosso estado e ser intercessor pelo nosso país. Levanta um exército de intercessores neste país. Levanta, Senhor, para que o inimigo seja envergonhado e ó Deus, destruído. Senhor, tem misericórdia com todos os seus atos, que ele não venha alcançar, ó Deus, ao nosso país, não alcançar nenhum país onde houver intercessores, ó Pai. Tem misericórdia, tem compaixão. Senhor, sabemos que o Senhor sabe aqueles que são os seus sinais, mas há, ó Deus, eventos que não são os seus sinais. O Senhor já sabe o que vai acontecer, mas o Senhor espera que haja intercessores, pessoas que colocam na brecha. Senhor, que nessa noite pessoas aqui se coloquem na brecha pela sua casa, se coloquem na brecha pela sua família, se coloquem na brecha para que o Senhor salva, para que o Senhor liberte, para que o Senhor transforme, para que o Senhor, Deus, levante pessoas para adorar e servir ao Senhor no meio dela. Senhor, tem misericórdia, e assim nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Se você